Vamos lá, né, César? Vamos começar a bater esse papo? Vamos lá, vamos lá. O Tem filme mais alguma coisa aí? o filme foi muito bom, viu? Foi muito, assim, deu umas lições legais, assim, e mostrou assim, em linhas gerais, mostrou tudo que a gente já vê no dia a dia, né? Mostrou, mostrou líder arrogante, mostrou cara prepotente, mostrou cara que não respeita a liderança do outro, não respeita o conhecimento das pessoas com quem você convive no dia a dia da empresa ou em uma tarefa. Mostrou aqueles caras que tem talento e que tem boa intenção, mostrou de tudo. Foi bem dinâmico no que se diz respeito à liderança, né? Foi muito Verdade. bem colocado assim, nesse ponto de vista. É como eu disse para o pessoal que estava aqui na live passada, que se você não fizer muito esforço, você já vê um contexto de liderança no filme. Se você olhar com um olhar bem clínico para isso, aí é que você encontra mesmo esses momentos, né? E a gente vai tentar trazer aqui algumas coisas que tem tudo a ver com esse contexto de liderança que faz parte do filme. Charles, seja muito bem-vindo, meu irmão. Que massa que você está aqui com a gente de novo. E aí, César, vamos entrar aqui no papo do filme para a gente começar a trocar essa ideia, né? Sim. O filme, ele, para quem assistiu, para quem não assistiu, o filme ele é R$ 4 também, né? O maior resgate da Guarda Costeira Americana, baseado falando em barco pequeno, né? O maior resgate de barco pequeno da Guarda Costeira Americana. Então, 2 navios petroleiros, eles racham, né, em alto mar, partem, quebram mesmo ao meio. E então, até então, eles só descobriram um dos barcos, e eles direcionam todas as forças para um dos barcos. E o outro, eles percebem que tinha outro também que tinha partido, e todo mundo ali fica meio que desesperado, o que a gente vai fazer? São 2 barcos. E aí, entre eles enviam, então, o Bernie com toda a timidez dele, né, que a mulher que pediu ele em casamento, mas ele disse não no primeiro momento. Que figura, né? E aí entra aquele barquinho potente, pequeno, mas super poderoso, para fazer esse outro resgate. E aí começa toda a história, né? 2 navios, uma situação de caos, uma situação extrema, e eles nunca tinham estado naquela situação de 2 navios ao mesmo tempo. E aí, qualquer semelhança não é mera coincidência, viu? Que o momento que a gente está vivendo de situação tão diferente para todos nós, mas que o filme mostra que o equilíbrio, a estratégia, focar no que é importante, nos ajuda a superar esse momento. César, só para a gente dar abertura aqui no detalhe do filme. Sim. É mais ou menos isso? Legal. E antes da gente entrar na parte do resgate em si, é bom a gente destacar o que aconteceu antes do resgate ou o que foi feito para que esse desastre acontecesse, né? A atitude que foi tomada para esse desastre acontecer. Quando eu falei que a gente viu lá uma pitada de arrogância, foi quando como é o nome dele lá? O Burnett não, o outro lá, o Sibert lá, viu que o navio estava muito veloz, muito rápido, né, Rodinelli? E que poderia sofrer uma rachadura no casco dele. E aí ele entrou em contato com o capitão, né? E aí o capitão, com toda a arrogância do mundo, por ser o capitão, né? Muito arrogante, disse, não diminui a velocidade, mantém e não tô nem aí não, bora, taca o pau aí. E aí, essa arrogância dele foi que gerou a tragédia, né? Que gerou o náufrago lá do navio. Perfeito. Essa coisa, a gente já falou sobre isso aqui, de não escutar. O Cleuber até corrige-me se eu estiver errado, Cleuber. Ele até me ligou para falar, eu acho que exatamente dessa cena, né? Uma experiência que ele teve muito parecida, a gente não vai dar nomes aqui a nada, nem pessoas, nem empresas, mas uma experiência muito parecida que ele teve, de ele alertar uma liderança em relação a uma possível rachadura que aconteceria lá no negócio. E essa liderança não deu atenção. Então, algum tempo depois, aconteceu de a empresa realmente desandar, muito em cima da ideia que o Cleober tinha falado lá, que precisava ser feita. Então, assim, não é só filme, né? Apesar de ser fatos reais, não é só em filmes que isso acontece. Infelizmente, acontece também na vida real, quando a gente não dá devida atenção à importância de ouvir os nossos liderados. E aí a arrogância nos deixa
tomar decisões erradas. A lição, viu, Rodinelli? Aí a lição que fica nessa primeira parte do filme é: embora você seja o líder, embora você seja o capitão do barco lá da sua empresa ou do setor onde você trabalha, tem pessoas que estão na linha de frente, lá que estão lidando direto com a situação, direto com os clientes, direto com a produção lá. Pode ter certeza, esse cara ele tem mais conhecimento técnico do dia a dia do que você. Então, vale a pena você dar essa atenção, escutar essas pessoas. Não é porque você é o líder, porque você é o dono do negócio, que você é o dono da razão, não. A gente já vem batendo nessa tecla, né? Então, vale a pena ouvir esses caras que estão na linha de frente lá, que estão lidando diretamente com o cliente. A gente passa muito por essa situação aqui de as pessoas que estão no dia a dia lidando com os clientes, trazer sugestões e a gente, opa, peraí, vamos acatar ou não vamos acatar? Simplesmente descartar não é uma opção. Descartar, assim, prematuramente, sem ouvir, sem considerar aquela pessoa que está ali à frente, isso aí pode ser um tiro no pé. Perfeito. E aí tem uma outra cena que chamou muita atenção, aliás, várias chamaram, mas a gente aqui na sequência, mais ou menos, do filme, quem não assistiu, repito, não se preocupe que a gente está tentando trazer aqui a analogia rápida, uma historinha rápida do filme, uma cena, para você não ficar tão perdido, tá? E aí, da liderança rígida e do orgulho, né, do capitão lá da guarda costeira, César. Primeiro que ele não deu muita atenção ao Bernie quando o Bernie foi falar da vida pessoal, e a gente já falou sobre isso aqui, quanto isso é importante, você se preocupar também com o ser humano e não só com o profissional que faz parte da sua equipe, né? Você ter ouvidos também para a vida pessoal dele. E aí, acompanhando esse momento dessa cena, ele manda a equipe para o segundo barco lá que está partido, ele simplesmente envia a equipe sem meio que saber o que estava fazendo, porque já tinha dito que ia fazer, e a noiva do Bernie foi lá questionar isso, mas parece que o orgulho dele não deixava ele voltar atrás. Foi mais ou menos isso, César? Como é que você vê isso aí? Foi. A gente tinha até comentado sobre isso, né? Que muitas vezes você, como está no papel de líder, alguns líderes, né? Mas a gente vê sempre acontecendo que quando você dá uma direção, ou dá uma ordem, ou passa uma tarefa, quando você é conflitado, quando aquela sua ideia é conflitada por um liderado seu, por um membro da sua equipe, tem vezes que você quer dizer assim: não, meu amigo, eu sou o líder, quem disse foi eu, tem que ser do meu jeito. E às vezes você fica com vergonha, não sei se é vergonha, se é orgulho. Eu acredito mais que seja orgulho, né, Rodinelli? De voltar atrás ou de dar ouvido para outras pessoas. Porque, para quem não assistiu o filme aí, existiu dois momentos de arrogância, né? Um foi o capitão do navio lá que se partiu, que a gente nem viu ele, só ouvimos a voz. E o outro foi o chefe lá da capitania dos portos, digamos assim. E esse cara, ele deu uma ordem que era suicídio, né? Suicídio para a equipe. E aí a noiva lá do Bernie lá foi falar com ele e disse: não, já falei, pronto, você é uma mulher, saia daqui, aqui não é lugar para você, eu sei o que estou fazendo. E todo mundo vendo que ele estava fazendo uma coisa errada, mas ele não deu o braço a torcer, não voltou atrás da palavra. E tem outro ensinamento aí, Rodinelli, que eu aprendi, que você lembra que ele mandou as duas equipes para o resgate desse navio, né? E a primeira equipe falou para o Bernie o seguinte: cara, vamos só dar uma volta, vamos só dar uma voltinha ali, depois a gente finge que foi e volta e diz que não encontrou nada. Então, o que era que o capitão ali estava fazendo, o comandante ali da capitania estava fazendo? Ele estava fazendo a equipe dele mentir. Muitas vezes a gente passa uma missão suicida para a nossa equipe e a equipe, por medo ou sei lá o que, acaba indo só para não descumprir a tua ordem e acaba não fazendo um trabalho bem feito. Que foi o que aconteceu com a primeira equipe, que ela foi lá, fingiu e voltou e disse: não, nós não encontramos nada não. Entendeu? Você, de certa forma, força a sua equipe a fazer algo meia boca, ou fazer algo, ou fingir que faz algo, né? Eu tive essa percepção também. Então, tome cuidado com a missão, com a tarefa que você passa para o seu liderado.
senão você vai acabar forçando ele a fingir que está fazendo as coisas só para te obedecer. Essa parte ela chama a atenção, César, porque muito bem colocado aí. Naquele momento ali que o Bernie é mandado lá, ele começou a liderar meio que de forma tímida, né? Mas ele começou a assumir aquele papel dele, já selecionando as pessoas que iam com ele, mesmo de forma muito tímida, mas ele foi lá selecionar quem seria a equipe dele. E quando ele foi colocado a isso, não, você vai lá e faz que foi, mas não foi, e faz de conta que foi para você não morrer. E ele disse, não é assim, eu vou dar o meu máximo, né? Eu vou entregar o meu máximo. E isso é uma frase que marca muito, porque fica a reflexão para nós, né? Será que a gente está dando o nosso máximo, principalmente nesse momento aqui, que exige ainda mais da gente? Será que realmente a gente está entregando o máximo, seja para a nossa equipe, ou seja para nós mesmos, né? Nas nossas ações, nas nossas atitudes? Será que realmente você aí que está acompanhando a gente, está entregando o seu máximo para que a situação que você está passando, eu não sei qual é, mas você deve saber qual é, com certeza, para que isso mude? Então, você está entregando o seu máximo? Porque foi o que ele entendeu naquele momento. Não, eu não vou me sabotar, eu não vou fazer de conta, eu vou fazer e eu vou dar o meu máximo. E foi assim que ele saiu para ir. E é claro que um líder que entrega o máximo dele, ele engaja mais a equipe e ele acaba tendo resultados a curto, médio e longo prazo, certo? E aí, tem uma outra parte aqui, que o Siebert, ele foi questionado por o barbudo lá, que eu não lembro o nome dele agora, aquele barbudo careca alto, e ele acaba falando para o Siebert assumir, porque ele tinha conhecimento lá, o papel, e ele disse, não, como as pessoas vão me ouvir se ninguém gosta de mim, né? As pessoas não gostam de mim, só quem gosta de mim é você e outro fulaninho lá do filme, ele falou, 2 pessoas. E aí a gente tem que entender, César, como é que eu vi esse momento? Que quando a gente está à frente de equipes, nem todo mundo vai gostar da gente. Infelizmente, alguma decisão que a gente toma, alguma atitude que a gente toma, sempre, por mais que seja sempre pensando no resultado do todo, algumas pessoas não vão gostar de mim, algumas pessoas não vão gostar de você, mas assim, isso não vem tanto ao caso. O que importa é que você tenha certeza do que você está fazendo é para o bem de todos, né? Para o bem do todo. E eu vi nesse momento que às vezes a gente ainda se pega com essa questão, poxa, mas como eu vou estar à frente de tal coisa se as pessoas não gostam de mim? Claro, a gente fala muito em relacionamentos, né? E construir relacionamentos para que enquanto as tarefas são executadas, que a gente falou sobre o Monge Executivo na quinta passada. Porém, eu não posso me prender muito a essa questão de eu não vou liderar porque A ou B não gosta de mim. O que você acha, César? Faz sentido isso que eu percebi? É isso mesmo? Totalmente. Se você for estar preocupado só com a opinião dos outros, você não vai fazer nada, né? Porque você, como líder, você tende a ser um cara diferenciado, com visões diferentes, né? E naquele momento ali, se ele fosse se apegar ao que ele achava dos outros, que os outros achavam dele, ele ia ficar lá na inércia e ia acabar todo mundo morrendo, né? E assim, tenha uma coisa em mente: se você tem boa intenção, em primeiro lugar, se você tem boa intenção com a sua atitude, e em segundo lugar, você tem conhecimento para colocar em prática, quando você começar a ter os resultados, quando você começar a comunicar bem aquela sua ideia, as pessoas que pensam como você tendem a te seguir. Entendeu? Como eles vão te seguir, porque eles vão se conectar com você. Se você ficar só calado na sua, tem muita gente, Rodinelli, que a gente sabe que é muito talentosa, mas fica calado na dele ali porque acha que a ideia dele não vai ser aceita. E acaba desperdiçando o tempo ou privando as pessoas do seu talento, né? Que no caso dele lá, do Cyber, né? Se ele ficasse lá na dele, como ele era um cara muito calado, se ele ficasse só na dele, o pessoal não ia seguir. Quando ele começou a expor a ideia dele, falar lá do remo que ele ia fazer, né? Fazendo lá caladinho lá e fazendo analogia lá com o ovo e com o pauzinho lá, e mostrou, a gente tem que fazer isso. Aí todo mundo conectou, opa, isso aí pode acontecer. Então, não tenha medo de compartilhar os seus pensamentos, seus conhecimentos, não. Muitas vezes vão ser aceitos, outras vezes não.
E depois, quando o resultado começa a acontecer, até aquelas pessoas que eram contra a sua ideia vão acabar aderindo e vão acabar seguindo você também. Então, vale a pena, sim, você expor sua ideia e vale a pena você ter consciência de que você não vai agradar a todo mundo, certo? Você não vai agradar a todo mundo. Tem sempre os haters, né, que a gente chama, né? Tem sempre os haters que vai odiar tudo que tu fala e tudo que tu faz. Isso aí faz parte da vida. Isso aí faz parte da vida. Mas assuma e exponha o seu conhecimento, exponha as suas intenções, que você vai se conectar com as pessoas certas e você vai colher os resultados, como ele colheu, né? Perfeito. Eu achei legal você tocar nesse ponto aí do que ele estava construindo o Leme, porque eu também vi algo muito interessante nessa hora. Antes de eu entrar nesse contexto, Jamile, muito bem-vinda. Eu queria, Rodirley, que está aí, o meu cunhado Marinho, legal, bacana ter vocês aqui, viu? E aí, essa questão lá, não sei se você lembra bem, na hora que ele está fazendo essa simulação lá do Leme, que ele vai construir nesse momento de desafio, a atitude dele ainda é uma atitude fraca, né? Ele tem conhecimento naquele momento para assumir aquela liderança, mas ele ainda não conseguiu engajar as pessoas porque a atitude dele ainda não era o suficiente para isso. E o falar, ele importa, mas a minha atitude, ele fala muita coisa. Eu costumo dizer que a atitude, ela tem um cheiro. Se você sente que está caminhando rumo ao que você quer, a sua atitude, ela está cheirosa. O mais doce perfume que você puder imaginar. Mas se você sente que não sai do canto, pode dar um cheirinho embaixo aí do sovaquinho, que a atitude está fedendo. Você não está fazendo nada. Então, quando você está se movendo, é porque a sua atitude está realmente contribuindo para isso. E naquele momento, ele ainda tinha, apesar do conhecimento, a atitude, no meu ponto de vista, ainda era um pouco fraca. E quando um dos líderes, né, que quis assumir liderança, aliás, um dos líderes não, um que quis assumir liderança, sem ter o devido conhecimento, isso não é o suficiente, a gente precisa ter inteligência emocional, relacionamento junto com conhecimento, ele foi levar as pessoas para fugir no bote pequeno, né? Então, o Siebert, apesar da atitude ainda fraca, ele sabia que aquele bote pequeno era uma estratégia furada, que ia botar o negócio para desandar, que ia quebrar o negócio. Enfim, as pessoas iam morrer naquele momento. E quando ele soube que as pessoas estavam indo já fazer isso, ir para aquele bote pequeno, ele vai lá e corta a corda, destrói o bote. Naquele momento ele é quase trucidado, porque foram em cima dele, e uma das pessoas percebe que o bote, quando cai na água, imediatamente ele bate no barco enorme e quebra, porque ele já sabia que aquele bote não era suficiente, as pessoas iam morrer, né? Então ele tomou aquela atitude dele, foi uma atitude, digamos assim, extraordinária, de dizer, eu estou aqui para levar vocês com a melhor estratégia, para o melhor resultado, eu estou junto com vocês, eu não estou contra vocês, e eu tive que tomar essa atitude um pouco mais drástica, né? Quantas atitudes radicais a gente não precisa tomar, às vezes, como liderança, para as pessoas entenderem que o caminho é aquele, né? Então, eu fiz essa analogia em cima da atitude do Siebert, naquele momento que ele estava só falando do que ele sabia, mas a atitude ainda era fraca. E depois ele disse, olha, eu estou aqui com vocês e a gente vai juntos esperar isso, mas é dessa forma aqui. E aí, naquele momento, César, eu vi que ele começou a ganhar a equipe, engajar mais a equipe, e você percebe que a comunicação deles era tipo um telefone sem fio, né? Então, começava a falar lá de cima para a informação chegar até ele, pessoa por pessoa, a mesma informação, depois que ele teve essa atitude um pouco mais cheirosa, digamos assim. O que você acha? Faz sentido isso aí? Faz total sentido, viu, Rodinelli? Isso aí, o cara tem que, como eu falei, o cara tem que ter atitude, tem que expor seus pensamentos, né? Por que é outro ponto de vista que você precisa se impor como líder? Você precisa expor, sem ser arrogante, sem ser prepotente. Mas você tem que mostrar a sua atitude. Porque, senão, você acaba dando espaço para aqueles falsos líderes, entendeu? Que é aquele outro cara que eu não lembro o nome dele, Rodinelli, que ele estava fazendo um motim lá. Ele estava o tempo zoadando na cabeça de todos os outros. E aí, você já deve ter visto isso. Dentro da empresa, ou dentro do setor onde você trabalha, ou dentro da sua família, tem aqueles caras que falam alto, que querem ganhar as coisas no grito, entendeu? Mesmo levando as pessoas para a morte, mesmo levando o seu setor para quebrar, mesmo quebrando a empresa. Mas ele fala tanto
que ainda tem aquelas pessoas que querem seguir. Se você perceber lá no filme, aquele cara que estava fazendo um motim, ele estava começando a contagiar as pessoas e já tinha um monte seguindo ele para ir lá, fugir no bote lá. Por quê? Porque o Cyber lá, ele estava calado na dele, não tinha tido uma atitude. Então, se você não tiver atitude, o que é que vai acontecer? Você não vai mostrar seu talento, você não vai dar a sua contribuição, e por outro lado, você vai dar espaço para aqueles caras que são os falsos líderes, aqueles caras que ficam querendo ganhar na conversa, querendo ganhar na zoada. Isso aconteceu no filme, e isso acontece na vida real, Rodinério. Eu tenho um exemplo que eu já falei aqui em outra live, que eu tinha uma pessoa que trabalhava comigo, que ele veio me pedir um conselho lá para comprar um equipamento, uma televisão lá, e eu dei um conselho, eu dei um modelo para ele. Eu já falei essa história várias vezes, eu dei esse modelo para ele. Cara, faz o seguinte, passa 6 meses juntando esse valor e daqui a 6 meses tu compra a televisão à vista. Beleza? Beleza. Quando eu dei as costas, ele foi se aconselhar com a moça, nada contra a moça dos serviços gerais, né? Mas ele foi se aconselhar com a moça dos serviços gerais e essa moça aconselhou ele a pedir o dinheiro emprestado a um agiota para comprar essa televisão. Adivinha qual foi o caminho que ele seguiu? Se foi o meu como líder dele, como era para ser o líder, né? Como o chefe dele, o patrão dele, ou ele seguiu o conselho da moça dos serviços gerais? Ele seguiu o outro. Então, se você não for muito incisivo e não participar de fato da vida da pessoa, você vai dar espaço para outros conselhos, para os maus conselhos, e a pessoa vai entrar. Por quê? Porque ela acredita naqueles que falam mais e naqueles que participam mais, naqueles que convivem mais com ela. Entendeu? Então, não dê esse espaço para os falsos líderes, que vão levar a sua equipe para o buraco, que vai levar a sua empresa para quebrar. E aí, César, é legal essa história, porque eu me lembrei aqui, já só abrindo um parênteses, que eu acho que vale a pena, de uma história do Paulo Vieira, do motorista e do médico, né? Do motorista dele e do médico, cliente dele lá do... E aí, só para você ver, só para você entender que quando o César falou nada contra serviços gerais, porque realmente é só a crença, independente de quem seja, é só a crença que está enraizada lá na mente dela, né? Então, se ela acreditava que essa era a melhor saída, era isso que ela ia dizer, não foi maldade dela, né? E a história lá do motorista e do médico, que o Paulo Vieira conta, é que o motorista dele ganhava bem menos, mas tinha muito mais condições financeiras do que o médico, que ganhava 150 mil por mês, né? Digamos assim. Então, ele ficava admirado do cada carro que ele sentou para dar um conselho para o motorista dele, porque o cara chegava com um carro novo lá na garagem, e ele sentou lá: rapaz, deixa eu te dar um conselho, como é que você comprou esse carro? Ele disse: não, eu comprei à vista. E ele disse: poxa, como assim comprou à vista, né? Enquanto o médico fazia sessões de coaching com ele, pedindo socorro, porque a vida financeira estava uma loucura. Então, tudo é a questão da crença que você tem em relação a algo que você vive, convive, seja o dinheiro, seja a liderança, seja o que for. Independente da pessoa ou do cargo que ela exerce, as crenças que estão enraizadas nela, é isso que ela vai entregar para você. Você tem que ter muito cuidado para saber se isso vai servir para a sua vida também, né, César? Senão o negócio acaba desandando. Uma amiga minha, ela diz o seguinte, ela diz assim: você só pode dar o que tem. Certo? Às vezes a pessoa nem é mal intencionada, mas ela só tem aquele conhecimento, aquela crença, então ela só vai expor aquilo para você, só vai tentar lhe ajudar com o que ela tem. Mas cuidado com quem você está ouvindo, né? Com quem você está convivendo, né? Se você está convivendo com pessoas que estão lhe dando conselho para lhe botar na trilha de um agiota, como eu tinha falado aqui, ou se está colocando você na trilha da segurança, né? Do conforto de fazer a coisa certa. Cabe a você decidir a quem você vai ouvir e com quem você está convivendo. Show de bola. Galera, qualquer coisa, pergunta, vai perguntando aí, tá? A gente está aqui também para trocar ideia. Se você, quem assistiu o filme além do Clealber? Só para a gente continuar aqui, que a gente ainda tem alguns pontos aqui para a gente discutir do filme. Mas quem assistiu o filme além do Clealber? Vai colocando aí para a gente saber quem assistiu. Quem quiser fazer alguma colocação, fica à vontade, tá? Quem não assistiu o filme, né, Ronaldo? Quem não assistiu o filme foi o filme Horas Decisivas. E quem quiser, né, o filme, não sei nem se a gente pode dar
esse filme, não sei como é que funciona. Mas de Não, repente... tranquilo. Hã? Acho que é tranquilo isso. Isso tá liberado na Tá lá internet. no YouTube. Quem não tiver e não encontrar onde assistir, o Rodinelli tem um filme aí, ele pode compartilhar com vocês. Fala com a gente no WhatsApp do ICDT ou no direct aí do Instagram, que a gente passa para vocês como é que funciona, tá? Com boa qualidade, né? Porque no YouTube a gente já falou aqui, não tá legal a qualidade. E aí, voltando aqui ao contexto do filme, o Siebert, ele, depois que ele faz toda a estratégia lá, desenha toda a estratégia com a equipe, vem uma onda muito grande e acaba meio que quebrando aquele contexto, o leme que eles construíram, parece que ia tudo por água abaixo, César. E aí, mesmo diante daquela situação extrema, do que já tinha acontecido, da estratégia que ele tinha montado em cima daquela situação para resolver aquilo, vem mais uma onda gigante e meio que bota tudo a perder, aparentemente. Mas mesmo diante de tudo aquilo, ele mantém o equilíbrio para continuar direcionando as pessoas o que era para fazer e para diminuir a velocidade, porque segundo ele era o momento de diminuir, porque senão eles iam acabar se desviando do caminho lá do banco de areia para poder encalhar. E aí, esse momento que a gente está vivendo tem tudo a ver. É assim que eu vi, César, no momento, né? A gente, nessa situação de caos, o cara teve todo o equilíbrio necessário para pensar na solução de como, mais uma vez, porque ele já tinha montado uma estratégia, como mais uma vez continuar progredindo para alcançar o objetivo que eles tinham determinado antes. E às vezes a gente desiste por muito menos, né? A gente planeja alguma coisa, alguma coisinha que dá errado, uma dor na unha, a gente já começa a desistir do que a gente está querendo para a nossa vida, César. O que você acha também desse momento aí? Na verdade, foram 3 momentos, Rodinelli, que marcou para mim que ele recomeçou. Primeiro, quando ele falou com o capitão lá, vamos diminuir a velocidade, porque senão o barco vai quebrar. E o capitão não deu ouvido a ele. E aí ele não desistiu, né? Ele, como líder, não desistiu. O segundo momento foi quando a equipe não estava acreditando nas ideias dele, né? E o terceiro momento foi quando ele reorganizou tudo de novo. Cara, quebrou o leme que a gente fez e a gente tem que repensar. A gente tem que readaptar essa estratégia. Ou seja, o líder não pode se abalar com as coisas negativas que estão acontecendo no dia a dia dele. Como por exemplo, um momento desse que a gente está vivendo, uma pandemia dessa. Eu tenho certeza que todos vocês fizeram um planejamento para o ano, né? O que vocês queriam conquistar, quando iriam conquistar, como era que ia conquistar, e tenho quase certeza que grande parte desse planejamento foram por água abaixo. Mas aí você vai se entregar, vai se abalar, vai desistir? Não, você vai ter que se adaptar ao momento e fazer um novo planejamento. Simples assim. A liderança, a mudança de rota da liderança, ela tem que ser igual à água. Tem que ser igual à água, tem que se adaptar com a superfície onde você está vivendo. Se adapte fácil, porque se você ficar muito tenso, muito rígido, segurando a sua palavra, não, eu vou fazer, tá, você vai quebrar, você vai perder o seu cargo. Por exemplo, Rodinelli, um exemplo real aqui. Não sei se vocês sabem, a gente tem 8 escolas do Senap, né, distribuídas aqui em Fortaleza e região metropolitana. E a gente estava com o 9º polo lá no Zé Walter, já com ponto alugado, reforma em andamento, né, Rodinelli? Reforma em andamento a todo vapor, a gente ia inaugurar em abril, lá, porque normalmente a gente abre os nossos polos em abril. A gente ia terminar em abril, dia 18 de abril veio a pandemia, para tudo, não funciona mais. Dia 18 de março, né? 18 de março. 18 de abril fez um mês, 18 de maio, agora vamos fazer 2 meses. 18 de março veio para tudo, que se eu fosse arrogante, prepotente, eu ia dizer, que história é essa, rapaz? Vamos continuar aí, que esse negócio vai já abrir de novo. Não, peraí, opa, a situação é essa, não tem problema não. Dá uma segurada aqui no projeto, deixa aqui tudo paralisado. Quando voltar a funcionar, a gente retoma o projeto. Então, se adapta à situação, não seja aquele cara birrento, orgulhoso e prepotente que acha que você é o dono da razão e que tudo vai acontecer porque você quer. Não é assim não, seja flexível. Entendeu? Flexibilidade é o segredo da boa liderança. Legal, legal. Excelente analogia, show de bola. E aí, César, tem um momento que o Barry se zanga, né?
o protagonista lá do filme. Ele acaba, naquele momento, é o momento dele de se chatear realmente, e ele grita alguns momentos que eu não vou desistir, que mandaram ele recuar, ele disse, não vou desistir, eu vou continuar, porque não foi ninguém, não foi fulano, não foi ciclano, foi eu que trouxe a gente até aqui, foi eu que consegui. E aí ele reflete alguns segundos e parece que repensou, né, a frase dele e diz, nós conseguimos, né, porque ele começou a entender naquele momento que o líder ele não consegue só, ele só consegue quando ele engaja as pessoas e tem as pessoas junto com ele, você não chega no topo sozinho. Se você chegar no topo sozinho é porque alguma coisa errada você fez pelo meio do caminho. Alguma coisa, você distratou alguém ou fez alguma coisa que talvez não fosse ética no meio do caminho. Então ele, naquele momento ele entendeu que era o grupo, né? Essa foi a minha percepção, apesar daquele momento de raiva dele, de achar que ele tinha conseguido, ele entendeu que a equipe conseguiu, não necessariamente ele, depois que ele refletiu, passou um pouco a raiva, ele entendeu que o grupo é importante, que a liderança, tudo sobe e tudo cai por causa do líder, mas que o grupo, ele é peça fundamental nesse alcance de resultados. Você percebeu assim também? Sim, aqui a gente adotou essa postura, viu, Nela? Há muito tempo a gente adotou essa postura, principalmente dentro de casa e no início aqui da empresa, que não existe eu, sempre é nós. Rapaz, a gente vai fazer isso, vamos conseguir e tal. Por quê? Porque eu vou repetir, você precisa de todos os membros da sua equipe. Cada uma das peças é fundamental para o sucesso. Por exemplo, puxando aqui o lado do filme, ele começou a dizer, eu trouxe vocês aqui, né? Não falou? Eu trouxe vocês aqui, a gente vai até o fim e tal, não sei o quê. Mas aí, se você tiver um olhar clínico, você vai ver que aquele estagiário que estava passando uma chuva lá na capitania dos portos lá, que seguiu ele na jornada, foi ele que desceu lá no motor do barco, quando o barco apagou, no meio de uma onda, que até disse, tem 5 segundos, lembra dessa parte aí? Que ele que foi lá e desafogou o motor do barco para fazer o barco pegar de novo. Então, estagiário, o cara era um estagiário, era um recruta, estava começando agora. Então, não sou eu como líder. Não, filho. O meu estagiário é quem está de frente para o meu aluno lá na recepção. É o meu monitor que está lá com o meu aluno lá dentro da sala de aula. Então, não existe eu sou o bichão. Não, somos nós, a equipe. Então, por menor que seja o cargo do membro da sua equipe, respeite ele, respeite a opinião dele, certo? Porque, por menor que seja a participação dele, pode ser que essa participação seja decisiva. Pode ser que ele faça o seu barco pegar e você sobreviva a uma grande onda de desastre, né? Como a gente está vivendo agora. Então, todos são importantes, todos. Perfeito. É exatamente isso. A gente está aqui nos finalmente já dos detalhes do filme, e tem uma parte também que o Siebert, ele acaba ficando por último, né? Quando a gente costuma dizer que o líder sempre tem que estar à frente, mas em determinados momentos, com a preocupação com a equipe, ele precisa estar nessa observação. E na hora do resgate final, a gente está dando spoiler aqui para quem não assistiu, mas infelizmente tem que dar, mas vale a pena assistir de qualquer forma. E a gente, naquele momento ali, ele não foi eu vou sair primeiro do que todo mundo, porque eu quero me salvar. Ele estava preocupado com o resultado do todo, não só com o resultado dele, né? E ele espera todo mundo desembarcar, e ele é a última a sair da embarcação, e ele ainda teve o reconhecimento do cara que questionava ele antes, né? E aquele cara que causou todo o montinho lá, como você colocou, e ele teve o reconhecimento desse cara. Olha só que interessante, que muitas vezes acontece com a gente, quando a gente começa a fazer, tem a certeza que aquele propósito é legal, que aquele propósito é para o todo, que isso faz muito sentido para a sua vida, para a vida das pessoas que você lidera, enfim. E quando o resultado começa a ser alcançado, aquelas pessoas que te questionavam, que achavam que você era chato, que aquilo, que isso, que achavam que você era a pior pessoa do mundo, eles começam a te reconhecer como uma pessoa diferente, né? E foi o que aconteceu lá no filme. Então, não se prender a essas pessoas e se prender ao propósito que você tem, e as pessoas que mais acreditam nesse propósito agora, lá na frente vai fazer com que as outras pessoas comecem a perceber que realmente valeu a pena ter seguido você que estava à frente do grupo, César. Essa foi a minha percepção desse momento do filme. Sim, sim. Fazendo um paralelo com aquele velho ditado que tem, né? O capitão é o último a abandonar o barco, né? Então,
trazendo aqui para a vida real da empresa, da nossa liderança, se tiver a maior armadilha contra um líder, se chama vaidade. Vaidade. Se você for um líder vaidoso, você está cometendo o maior erro da sua liderança. Vaidoso em que sentido? Em querer os méritos o tempo todo. Tempo todo, sou eu, foi eu que fiz, foi eu que fiz, o mérito é meu. Tá. Se você tiver essa vaidade, você perde a tarefa, você perde o resultado e você perde a sua equipe. Então, não seja vaidoso e se acostume como líder a ser sempre o último a ser reconhecido. Isso aí é uma coisa, já é da profissão, certo? Já é do cargo. Você é o último a ser reconhecido. Sempre a sua equipe está em primeiro lugar, sempre foram eles, sempre o mérito é deles, sempre joga para lá, porque o seu mérito, o seu reconhecimento só vem mais para frente, só vem com o tempo. Só vem com o tempo. Então, se você é aquele cara vaidoso, que precisa do reconhecimento, precisa do elogio, repense a sua liderança. Porque isso aí não faz parte da liderança, isso aí não faz parte do livro da liderança, entendeu? Do ofício da liderança. O líder, ele tem que sempre dar o reconhecimento para a equipe dele. Isso aí é clichê, né? Isso aí é padrão, mas tem muita gente que ainda confunde, Rodinelli. Os líderes que são aspirantes, que estão começando, eu já cometi esse erro, você já cometeu esse erro, muitos líderes já cometeram esse erro, de querer sempre o mérito em primeiro lugar para si e esquecer da equipe. A equipe em primeiro lugar, certo? E o líder é o último a abandonar o barco, é o último a descer do barco, como o Cyber lá foi o último, e aí ele teve o reconhecimento até das pessoas que não concordavam com as ideias dele. Entendeu? Então, não caia na armadilha da vaidade, de ser um líder vaidoso, de querer o mérito para si só. Perfeito. E aí, César, a gente precisa entender também que quando a gente vê alguém na nossa equipe alcançando resultados, isso é um reconhecimento. Isso não deixa de ser um reconhecimento. Você não precisa estar lá no primeiro lugar do pódio, no pedestal, e as pessoas te idolatrando. Não funciona assim, né? Quando você vê o negócio acontecendo, as pessoas prosperando, que convivem com você, que você lidera, que seja o que for, isso é uma forma de reconhecimento. Então, assuma isso como uma vitória e que você não queira só ser a pessoa que sempre que recebe elogios, porque isso não vai te trazer resultado. Diga-se de passagem, a equipe do Senap é sensacional. Creio que é pior que é porque tem uma excelente liderança. Show, Annalise. Obrigado, viu? Show de bola. Bacana. A gente faz um esforço enorme para que isso aconteça. Grande parte desse trabalho aí foi feito pelo Rodinelli, viu? Rodinelli chegou aqui em 2006, né, Rodinelli? 2006. 2006 e mudou completamente a cabeça de todos os líderes que a gente tem hoje aqui. Então, o reconhecimento, grande parte desse reconhecimento é por Rodinelli aí. Viu, Rodinelli? Estou falando até ao vivo aqui, mas é de verdade, viu? Essa parte que eu choro, não, né? Gratidão, e gratidão, isso me motiva a continuar aí estudando ainda mais. Obrigado, viu? E aí, presidente, voltando aqui ao filme, tem um finalmente aqui, que quebrou as regras, ele quebrou as regras. O Bernie era aquele cara que certinho não quebrava regra por nada, né? Mas naquele momento final do filme, que ele foi questionado porque ainda tinham 32 pessoas lá, né, para serem salvas, e no barquinho que ele estava lá, só podiam 12 pessoas. E aí disse, não, mas você não pode levar porque só cabe 12 pessoas. E aí ele já tinha escutado muito tempo na vida dele lá, e no filme isso fica claro, que as coisas que falavam lá, algumas eram mera formalidade. Então, não, isso é mera formalidade, foi o que ele disse. E ele quebrou as regras naquele momento, preocupado com o todo. E fica a lição para a gente, né? Nós devemos sim ser seguidores de regras. Regras existem para ser seguidas, mas em determinados momentos, quando a gente está à frente, se for para o resultado do todo, se for para fazer bem à humanidade, aí, às pessoas que você lidera, quebra essas regras, cara. Desde que não seja, você não vai fazer nada antiético, né, desonesto, quebra essas regras, que foi o que ele fez, né? E deu tudo certo lá para ele, César. O que você me diz dessa parte aí? E aí teve uma frase, só para complementar, que eu amei, ou todos ou ninguém. Ele disse essa frase para fechar lá o momento dele. Foi.
Rapaz, eles já tinham passado pela situação pior, eu acredito, naquela hora que eles tinham que passar pelo banco de areia. Então, se eles sobreviveram àquilo ali, levar mais 20 pessoas era o de menos. Mas aí ele teve que ser assim, assumir também, né? Assumir o papel de liderança e dizer, meu amigo, vamos quebrar a regra, ou vai todo mundo para casa ou não vai ninguém. Isso aí ele ganhou todo mundo que estava com ele no barco. Ou vai todo mundo ou não vai ninguém, meu amigo. Então, quando tiver algum membro da sua equipe sendo deixado para trás e que você vê que dá para resgatar ele, dá para transformar ele, cole nele e ajude e diga assim, meu amigo, você vai com a gente, ou você vai ou não vai ninguém. Porque isso aí tem muito, né, Rodinei, no nosso dia a dia, pessoas querendo derrubar os outros, pessoas querendo esquecer os outros porque tem algumas fraquezas, como se ele não tivesse fraqueza, né? Todos nós temos fraqueza, todos nós temos pontos positivos e pontos negativos. E aí você não pode esquecer do seu parceiro, só porque ele está num momento de risco, né? Num momento que precisa de ajuda. Então, não esqueça de ninguém. Tente levar todo mundo. Só descarte mesmo, só deixe para lá quando não tiver o que fazer. Quando você já esgotou todas as suas possibilidades, né, Rondinelli? Perfeito, quando esgotou as possibilidades. E assim, quando o cara está dizendo que quer, está demonstrando com atitudes que ainda quer, a gente precisa acreditar nisso. Não é só com palavras, não. Porque tem gente que só vive de palavras, né? Com atitudes. O cara está demonstrando que quer, mas ele tem algumas fraquezas, como o César colocou. E você não pode abandoná-lo, né? Você tem que dizer, tá bom, meu irmão, você quer, continua aqui no barco com a gente, que a gente vai crescer junto. Perfeito, César, é exatamente isso. E aí, presidente, considerações finais aí do filme, a gente terminou aqui em toda a analogia. Eu não sei se você que assistiu, você conseguiu tirar isso tudo, mas é aquilo que eu te disse, quando você for assistir um filme, tenta trazer os aprendizados para a tua vida, tá? Alguns não tem tanta coisa, mas sempre tem uma frase que pode te ensinar ou alguma coisa, principalmente se for baseado em fatos reais. Eu gosto muito de filme de fatos reais por isso, porque ele traz aprendizados baseado no que realmente aconteceu. Mas outros filmes que não têm uma história baseada em fatos reais, eles também têm ensinamentos que vale a pena, porque a pessoa tirou de alguma situação que aconteceu na vida dela, dentro da empresa ou na vida real, e acaba colocando ali no filme. Porém, se você assistir com esse olhar clínico que a gente procura assistir bem de a fundo no que o filme está querendo dizer, no contexto de liderança, no contexto de negócio, no contexto financeiro, seja o que for, você vai ter ainda mais aprendizados. Fechamento aí, presidente, alguma coisa para a gente fechar esse papo de hoje? Sim. Os filmes, eles têm, esse que a gente está trazendo, ele tem um contexto de liderança, certo? Então, minha dica é, quando você for assistir, você vá olhando as nuances, os momentos que a liderança está sendo exercida, para você ver o que é que você pode encaixar na sua vida, né? E às vezes é até uma frase, né? Você lembra que a gente falou na última terça-feira, se eu não me engano, sobre o Walt Disney, né, Rodinelli? E aí no livro ele falou de um filme que era o Tomorrowland. Tomorrowland, que era um mundo lá onde tudo era possível, que também era da Disney. E aí eu fiquei curioso para assistir esse filme, fui assistir. E nesse filme eu tirei uma frase, eu tirei um momento, um ensinamento que, cara, fantástico. Que a moça, o pai dela estava pensando em desistir da vida e tal, e aí ela trouxe esse ensinamento. Que aí depois eu fui pesquisar, é uma história real, de um velho índio, um índio sábio, né, que é o cacique lá do bando lá, e ele falou que o netinho dele chegou lá chorando, chateado e tal, aí ele pegou e disse assim, olha, meu neto, dentro de cada um de nós, nesse momento aqui, está tendo uma briga, um conflito, um combate entre um lobo do mal, que é aquele lobo arrogante, que não perdoa, que está sempre querendo prejudicar os outros, que está querendo sempre mostrar que você é prepotente, que você consegue tudo, e do outro lado tem aquele lobo, o lobo da bondade, né? Que você é um cara que serve os outros, que você é um cara que entende os outros, que escuta os outros, que está sempre predisposto a ajudar, e agora está tendo um conflito entre esses dois lobos. Aí o netinho dele parou, aí pensou, aí perguntou, vô, e qual é o dos lobos que vai ganhar essa luta? O sábio lá parou um pouco e pensou, o que você alimentar.
Então a reflexão que ficou para mim essa. Nesse momento de incerteza, nesse momento de desafios, qual é o lobo que você está alimentando na sua vida? É aquele lobo que tira a sua esperança, que lhe bota para baixo, que diz que está tudo destruído, todos os seus sonhos foram jogados por água abaixo? Ou você está alimentando aquele lobo da esperança, que você vai sair mais forte, que esse está sendo um momento de ensinamento, que você vai crescer nessa crise, que você vai ajudar mais pessoas? Qual desses dois lobos você está alimentando? Qual desses dois lobos vai vencer essa batalha na sua vida? Fica a reflexão. Pare e pense. Qual é o lobo que você está alimentando? É o lobo que te bota para baixo ou é o lobo que te bota para cima? Foi essa reflexão que eu tirei desse filme Tomorrowland da Disney, viu, Rodinelli? E fica aí a reflexão para todos nós, tá? Qual o lobo que a gente está alimentando nesse momento? Começa a refletir sobre isso porque faz muito sentido. Inclusive, esse filme eu não assisti ainda, mas vai ser o meu próximo filme aí, pela dica do Presida. Vamos sim. E aí, reforço, Mãos Talentosas, a gente vai bater um papo sobre esse filme na próxima terça-feira, né? Quinta-feira agora eu acredito que é Líderes que Inspiram. A gente publica amanhã o que a gente vai trabalhar na quinta-feira, mas terça-feira que vem o Mãos Talentosas tem na Netflix. Vá lá, assista o filme, porque é mais bacana para a gente discutir aqui, você assistindo, né, alguma coisa que você viu, com esse olhar bem clínico. E aí, a gente pode até abrir aqui um momento para você na próxima terça. Se você quiser ficar ao vivo aqui com a gente deixa você dar o seu parecer, o que você achou do filme, tá? A gente abre aqui a janelinha e você bate esse papo com a gente ao vivo também, certo? Vai valer a pena, mas assista o filme. Esse não tem um contexto de liderança, mas tem algumas coisas, principalmente liderança de si mesmo, que é fundamental para você poder liderar pessoas. Se você conseguir gerir bem o seu eu, você vai liderar pessoas com maestria, na verdade. Mas se você não consegue liderar nem a si mesmo, é complicado para você liderar um grupo, uma equipe, seja o que for, tá? Essa reflexão vai valer a pena durante o filme. Então, Mãos Talentosas, na próxima terça-feira. Quem quiser assistir o Horas Decisivas, me fala no direct ou entra aí no perfil do Instagram, que no Linktree, no linkzinho que tem lá, você vai ver o WhatsApp também, do ICDT. Você pede lá que a gente passa para ti as informações para você assistir o Horas Decisivas, que é o filme que a gente trouxe hoje como analogia totalmente voltado para a liderança. Tem alguma coisa final, César? Não, só abraço, gratidão, abraço a todos, gratidão. Eu vi a Bia aí. Bia, um abraço, Bia. A filha da Márcia. Gratidão a todos vocês, gratidão a você, Rodinelli. E eu tenho certeza que a gente vai sair muito mais forte dessa situação. Pode acreditar, alimente o lobo do bem, alimente o lobo da esperança, alimente o lobo do crescimento, que te faz ficar mais forte. Tá bom? Forte abraço aí e até a próxima. Show de bola, galera. Valeu mais uma vez a gente junto aqui. Quinta-feira tem mais, amanhã a gente publica o que é. Obrigadão, César. Até mais, abraço.